A chuva caía pesada quando ela parou diante do portão da fazenda. As mãos tremiam, o olhar evitava o dele. O fazendeiro abriu a porta devagar, confuso com aquela visita inesperada no meio da noite. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela respirou fundo e falou em voz baixa, quase um aviso. Você não pode me perguntar nada. O silêncio se espalhou entre os dois. Ele percebeu o medo em seus olhos, mas também algo mais profundo. Um desespero escondido. Mesmo sem entender, o fazendeiro sentiu que, ao deixá-la entrar, sua vida jamais seria a mesma. Ele nunca foi um homem de muitas palavras. Desde que ficou sozinho naquela fazenda isolada, aprendeu a conviver com o silêncio e com as próprias lembranças. A rotina era simples, previsível, segura. Até aquela noite. Ela apareceu sem avisar, sem explicar, carregando apenas uma pequena bolsa e um peso invisível nos ombros. O fazendeiro sabia que aceitar alguém em sua casa, sem fazer perguntas, era loucura. Mas havia algo no jeito dela que o impedia de dizer não. Enquanto a porta se fechava atrás dela, ambos sabiam que aquele acordo, silencioso, marcaria o início de uma história impossível de controlar. O fazendeiro ficou parado por alguns segundos depois que ela falou. Aquela frase não soou como um pedido, mas como uma regra. Ele olhou para o rosto molhado pela chuva, para as mãos fechadas com força, como se ela estivesse segurando o pouco que ainda lhe restava no mundo. Ele poderia ter fechado a porta, poderia ter dito que não aceitava estranhos em sua casa, mas não fez nada disso. Apenas se afastou um passo e deixou o caminho livre. Ela entrou em silêncio, sem agradecimentos, sem explicações. A porta se fechou atrás dela e, naquele instante, algo mudou no ar da casa. Ela ficou parada perto da entrada, sem saber onde colocar a bolsa, sem saber se devia olhar para ele. O fazendeiro apontou para uma cadeira perto da mesa e voltou para fechar as janelas, tentando impedir que a chuva entrasse. O barulho da água batendo no telhado era forte, quase ensurdecedor. Quando ele se virou novamente, percebeu que ela observava cada detalhe da casa, como se estivesse gravando tudo na memória. Não era curiosidade comum. Era a atenção de quem sabia que talvez não ficasse ali por muito tempo. Ele colocou uma caneca de café quente sobre a mesa e empurrou na direção dela. Ela hesitou antes de segurar, como se estivesse desacostumada a receber algo sem precisar pedir. As mãos tremiam levemente. O fazendeiro notou, mas não comentou. Ele se sentou do outro lado da mesa e manteve o silêncio, respeitando a condição imposta. Mas dentro dele, a vontade de perguntar crescia a cada segundo. Quem era ela? De onde vinha? Por que parecia tão assustada? Ela tomou um gole pequeno e respirou fundo. O vapor subia, aquecendo o rosto cansado. Pela primeira vez desde que entrou, seus ombros relaxaram um pouco. Ainda assim, seus olhos não sorriam. Havia ali uma tristeza antiga, algo que não nasceu naquela noite. O fazendeiro percebeu que aquela mulher carregava uma história, pesada demais para ser contada, de uma vez. Talvez por isso ela tivesse imposto silêncio. Talvez tivesse medo de que, ao falar, tudo desmoronasse. Ele se levantou e indicou o corredor. Disse apenas que havia um quarto livre. A voz era firme, mas baixa. Ela se levantou rápido demais, como quem teme mudar de ideia. Caminhou atrás dele, mantendo distância, sempre atenta a cada movimento. No quarto simples, ele deixou uma toalha limpa sobre a cama e apontou para o banheiro. Quando ela entrou, ele fechou a porta e ficou alguns segundos parado no corredor, escutando apenas o som da água caindo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentado na beira da cama, pensava no que tinha feito. Aceitar alguém sem fazer perguntas ia contra tudo que sempre acreditou. Mas também sabia que, se tivesse fechado a porta, aquela imagem a acompanharia pelo resto da vida. O rosto dela voltava à sua mente repetidas vezes. O medo, a firmeza na voz, a frase que não saía da cabeça. Você não pode me perguntar nada. Quando o dia começou a clarear, ele ouviu passos na cozinha. Ela estava de pé, olhando pela janela, como se esperasse algo do lado de fora. O fazendeiro entrou devagar. Ela se virou, surpresa, e por um instante pareceu pronta para fugir. Mas ao vê-lo,
Relaxou novamente. Ele colocou pão e café sobre a mesa e se sentou. Nenhum dos dois falou nada. Ainda assim, havia ali uma estranha sensação de entendimento. Ele percebeu que aquele silêncio não era vazio. Era carregado de coisas não ditas. E naquele momento, o fazendeiro entendeu que aceitar aquela condição significava mais do que apenas não fazer perguntas. Significava permitir que aquela história se revelasse no tempo dela. Mesmo sem saber, ele já estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Os dias seguintes passaram mais lentos do que o fazendeiro estava acostumado. A presença dela mudara a dinâmica da casa sem que quase nada fosse dito. Ela acordava cedo, antes mesmo do sol tocar o campo, e ajudava no que podia. Sempre em silêncio, sempre atenta. Não perguntava nada sobre a fazenda, sobre ele, sobre o lugar. Apenas fazia. Cozinhava simples, limpava com cuidado, caminhava pelo quintal como quem mede cada passo, evitando chamar a atenção até das galinhas. Aquilo intrigava o fazendeiro. Não era submissão, era cautela. Como se cada gesto fosse calculado para não provocar algo que ela temia. Ele a observava de longe, fingindo concentração no trabalho. Percebia detalhes pequenos, mas reveladores. O jeito como ela se assustava com qualquer barulho vindo da estrada. A maneira como sempre se posicionava de frente para a porta, nunca de costas. O olhar que se endurecia quando via algum homem passando a cavalo ao longe. Aquilo não era medo comum, era alerta constante. O fazendeiro já tinha visto esse tipo de olhar antes, anos atrás, quando pessoas fugiam de algo que não podiam enfrentar. Em certo momento da tarde, enquanto consertava uma cerca, ele ouviu um grito curto vindo da casa. Largou as ferramentas e correu. Encontrou ela parada no meio da cozinha, respirando rápido, o rosto pálido. No chão, um copo quebrado. Ele se aproximou devagar, sem tocar. Perguntou se estava machucada. Ela balançou a cabeça, negando, mas demorou a responder. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse em outro lugar. Depois de alguns segundos, respirou fundo e começou a recolher os cacos com as mãos tremendo. Ele se abaixou para ajudar. Pela primeira vez, ficaram próximos o suficiente para que ele sentisse o cheiro do sabonete simples que ela usava. Ela percebeu a proximidade e se afastou de imediato. Seus olhos encontraram os dele por um instante. Havia ali um pedido silencioso. Ele entendeu. Se afastou sem insistir. O acordo ainda estava de pé. Naquela noite, ela não apareceu para jantar. O fazendeiro bateu de leve na porta do quarto. Nenhuma resposta. Esperou alguns segundos e bateu novamente. Ela abriu a porta só um pouco. O rosto cansado, os olhos vermelhos. Disse apenas que não estava com fome. Ele respondeu que deixaria comida na mesa caso mudasse de ideia. Ao se afastar, ouviu a porta se fechar com cuidado, como se ela não quisesse fazer barulho nem para existir. Horas depois, ele a ouviu chorar. Não era alto, era contido, como se ela tentasse segurar cada som. O fazendeiro ficou sentado na cama, ouvindo, lutando contra a vontade de atravessar o corredor e perguntar o que estava acontecendo. Mas não podia. Ela tinha sido clara, e ele tinha aceitado. No dia seguinte, ela parecia diferente, mais fechada. Evitava ainda mais o olhar dele. Trabalhou o dia inteiro sem parar, como se estivesse tentando pagar algo invisível. Quando o sol começou a se pôr, ela se aproximou dele no celeiro. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Disse que talvez fosse melhor ir embora em breve. O fazendeiro sentiu um aperto no peito que não esperava. Perguntou apenas se ela tinha para onde ir. Ela hesitou. Depois respondeu que não. O silêncio voltou a se instalar entre os dois. Ele percebeu então que aquela história não era apenas sobre ela se esconder. Era sobre ele escolher até onde estava disposto a ir sem respostas. Naquela noite, deitado na cama, ele entendeu que o acordo silencioso estava cobrando um preco emocional. Mas mesmo assim, algo dentro dele dizia que deixá-la ir embora seria um erro maior. A mudança no comportamento dela não passou despercebida.
O fazendeiro sentia como se a casa estivesse sempre a um passo de um rompimento invisível. Ela continuava ajudando, mas agora fazia tudo rápido demais, como se o tempo estivesse contra ela. Passava longos minutos olhando para a estrada, principalmente no fim da tarde, quando o sol descia e as sombras alongavam o campo. Era nesse horário que seu corpo ficava mais tenso, como se esperasse algo inevitável. Certo dia, enquanto ele trabalhava no curral, ouviu o barulho de um cavalo se aproximando. Era raro receber visitas. O fazendeiro sentiu o estômago apertar antes mesmo de ver quem era. Quando se virou, percebeu o olhar dela fixo na estrada. O rosto perdeu a cor. Sem dizer uma palavra, ela recuou alguns passos, como se estivesse calculando uma rota de fuga. Ele segurou o impulso de perguntar. Apenas ficou ao lado dela, firme, presente. O homem que passou pela estrada não parou. Seguiu adiante sem olhar para a fazenda. Ainda assim, o efeito foi devastador. Ela demorou a se recompor. Sentou no degrau da varanda e levou as mãos ao rosto. O fazendeiro se sentou ao lado, mantendo distância, respeitando o limite invisível entre eles. O silêncio que se instalou não era mais tranquilo. Era pesado, carregado de algo prestes a explodir. Quando a noite caiu, ela não foi para o quarto. Ficou sentada na cozinha, olhando para a mesa vazia. O fazendeiro percebeu e se aproximou. Dessa vez, ela falou antes que ele dissesse qualquer coisa. A voz saiu fraca, mas decidida. Disse que não podia ficar muito mais tempo, que aquilo era perigoso. Ele respondeu que ninguém a estava procurando ali. Ela balançou a cabeça, negando. Disse que nem sempre o perigo avisa quando chega. Foi a primeira vez que ela chegou tão perto de contar algo. O fazendeiro sentiu que uma única pergunta poderia quebrar tudo. Escolheu o silêncio novamente. Aquilo pareceu desconcertá-la. Ela esperava insistência. Esperava interrogatório. Mas ele apenas se levantou. Colocou uma manta sobre seus ombros e disse que enquanto estivesse ali, aquela era sua casa. Ela chorou naquela noite, mas diferente das outras vezes. Não tentou esconder. O choro saiu livre, cansado, como se anos de fuga estivessem pesando ao mesmo tempo. O fazendeiro ficou ali, sentado a alguns passos de distância, sem tocar, sem falar, apenas ficando. Pela primeira vez, ela não se afastou. Nos dias seguintes, a relação entre os dois mudou sutilmente. Ainda havia segredos, mas também havia confiança crescendo devagar. Ela passou a sorrir em momentos pequenos, coisas simples. Um café quente, um comentário sobre o clima, um silêncio compartilhado, sem tensão. O fazendeiro percebeu que já não imaginava a casa sem ela, e isso o assustou. Numa tarde, enquanto organizavam o celeiro juntos, ela deixou escapar uma frase. Disse que já tinha sido prometida a alguém que nunca escolheu. Parou imediatamente, como se tivesse falado demais. O fazendeiro congelou por dentro. Aquilo explicava o medo, o alerta constante, a fuga. Mas ele não perguntou nada. Apenas assentiu com a cabeça e continuou o trabalho. Ela o observou em silêncio, surpresa por ele não exigir mais. Naquela noite, deitado na cama, o fazendeiro entendeu que o perigo estava se aproximando, mesmo sem ver. E também entendeu que, quando chegasse, ele teria que escolher entre continuar, respeitando o silêncio dela, ou agir para protegê-la, mesmo sem conhecer toda a verdade. O primeiro sinal de que o passado finalmente os alcançara surgiu numa manhã silenciosa. O fazendeiro encontrou marcas de pneus recentes perto da entrada da propriedade. Não eram de veículos comuns da região. As marcas eram mais fundas, pesadas, de quem vinha com pressa e sem cuidado. Ele observou por alguns segundos antes de apagar os rastros com a bota. Instintivamente. Não comentou nada com ela, mas a tensão voltou a se instalar dentro dele. Ela percebeu. Sempre percebia. Naquela tarde, enquanto preparava o almoço, deixou cair a colher e demorou a se abaixar. Ficou parada, respirando fundo, como se reunisse coragem. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase derrotada. Disse que talvez fosse hora de ir embora antes que algo ruim acontecesse.
O fazendeiro respondeu que não achava seguro ela sair sozinha. Pela primeira vez, ela não discutiu. Apenas fechou os olhos por um instante, como quem aceita algo inevitável. O clima entre eles mudou. A casa parecia menor, o ar mais pesado. O fazendeiro passou a dormir leve, acordando a qualquer barulho. Mantinha uma ferramenta pesada perto da cama, mesmo sem saber exatamente de que estava se defendendo. Ela, por sua vez, passou a organizar a bolsa todos os dias, como se estivesse sempre pronta para fugir. Ainda assim, não ia. Certa noite, ouviram um carro parar na estrada. O motor ficou ligado por tempo demais. Os dois se olharam. Não foi preciso falar nada. Ela se levantou rapidamente e foi em direção ao quarto. Mas o fazendeiro segurou seu braço com cuidado. Pela primeira vez, houve contato. Ela não recuou. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele disse que ficasse atrás dele. O carro foi embora minutos depois, mas o dano já estava feito. O medo agora tinha nome, mesmo sem palavras. Depois disso, ela finalmente falou mais do que planejava. Disse que havia sido usada como garantia de uma dívida que não era dela, que tinha sido prometida a um homem violento, conhecido por não aceitar recusas. Disse que fugira na noite anterior ao casamento. Não entrou em detalhes. Não precisava. O fazendeiro entendeu tudo o que precisava entender. E ele sentiu raiva. Não dela, mas do mundo que permitia aquilo. Pela primeira vez, perguntou se aquele homem sabia onde ela estava. Ela respondeu que não, mas que ele não desistia fácil. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Já não era apenas protecal, era decisão. Naquela madrugada, o fazendeiro tomou uma escolha sem dizer em voz alta. Se alguém viesse buscar lá, não a levaria sem enfrentar resistência. Talvez não fosse o caminho mais seguro, mas era o único que ele conseguia aceitar. Nos dias seguintes, ele reforcou portas, mudou rotinas, evitou caminhos previsíveis. Ela observava tudo em silêncio, sabendo que aquele cuidado tinha um preço. Também sabia que não poderia esconder-se para sempre. O que eles estavam construindo, mesmo frágil, era real demais para continuar baseado apenas no medo. Quando finalmente ouviu passos se aproximando da casa, numa tarde nublada, o fazendeiro soube que o momento havia chegado. E, pela primeira vez, ela não pediu para fugir. Ficou ao lado dele, firme, pronta para enfrentar o que viesse. Os passos que se aproximavam não eram apressados. Eram firmes, seguros, como de alguém que acreditava ter direito sobre o que vinha buscar. O fazendeiro sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Ficou de pé, entre a porta e ela, sem precisar combinar nada. Ela permaneceu atrás dele, respirando fundo, reunindo uma coragem que passou anos tentando enterrar. A batida na porta veio seca, sem educacal. Um comando disfarçado de pedido. O fazendeiro demorou alguns segundos antes de abrir. Quando o fez, encontrou um homem de olhar duro, acompanhado por outro mais jovem, inquieto. O primeiro falou como se estivesse falando com alguém inferior. Disse que procurava uma mulher que devia algo. O fazendeiro respondeu apenas que ali não havia dívidas a serem cobradas. O homem sorriu de canto, um sorriso sem humor. Disse que não estava ali para negociar. Através do ombro do fazendeiro, ele tentou olhar para dentro da casa. Ela deu um passo atrás, mas não fugiu. O fazendeiro percebeu e se moveu novamente, bloqueando a visão. A tensão subiu de forma quase palpável. O visitante disse o nome dela em voz alta. Foi como um golpe. Ela fechou os olhos por um instante, mas não se escondeu. O fazendeiro sentiu a mão fechar com forca. Disse que não importava quem ele procurava. Aquela mulher estava sob sua proteção. O homem riu. Disse que aquilo não significava nada, que proteção não apagava contratos. Foi então que algo mudou nela. Ela saiu de trás do fazendeiro e ficou ao lado dele. A voz saiu firme, apesar do medo visível. Disse que não devia nada, que nunca aceitou aquele acordo, que não voltaria. O homem deu um passo à frente. O fazendeiro não recuou. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu alguém permanecer ao seu lado sem exigir nada em troca. O clima ficou pesado. O segundo homem puxou o primeiro pelo braço, cochichando algo.
O mais velho hesitou. Encarou o fazendeiro por mais alguns segundos e recuou. Disse que aquilo não tinha acabado, que voltaria. Entrou no carro e partiu levantando poeira. O silêncio que ficou depois foi diferente de todos os outros. Não era medo, era alívio misturado com exaustão. Ela sentou na cadeira mais próxima e chorou, mas agora não era desespero, era descarga. O fazendeiro se aproximou e, pela primeira vez, colocou a mão em seu ombro. Ela não se afastou, apenas respirou fundo, deixando que aquele gesto simples dissesse tudo que palavras não davam conta. Naquela noite, conversaram mais do que nunca, sem detalhes desnecessários, sem reviver dor antiga, apenas o suficiente para que ele entendesse quem ela era e o que tinha enfrentado. Ele contou um pouco de si também, da solidão, das perdas, do medo de deixar alguém se aproximar. Pela primeira vez, não havia acordos silenciosos entre eles. Havia escolha. Quando o dia amanheceu, o fazendeiro percebeu que nada seria como antes. Ela já não era apenas alguém escondida. Era parte da casa, parte da vida. E de mesmo sabendo que o perigo não tinha desaparecido por completo, ele sentia que enfrentar o mundo ao lado dela fazia sentido. Depois daquela noite, a fazenda deixou de ser apenas um refúgio. Tornou-se um lar de verdade. O medo ainda existia, mas já não comandava cada passo. Ela passou a caminhar pelo campo com mais tranquilidade, a levantar o rosto quando alguém passava pela estrada. O fazendeiro continuava atento, vigilante, mas agora havia algo diferente em seus gestos. Não era apenas proteção, era cuidado escolhido. Os dias seguintes foram simples, quase comuns, e justamente por isso, preciosos. Cozinhar juntos, trabalhar lado a lado, dividir o silêncio sem peso. Ela começou a falar mais, aos poucos, escolhendo cada palavra. Contou sobre a infância difícil, sobre nunca ter sido ouvida, sobre como sua vida sempre pareceu pertencer aos outros. Ele ouviu tudo sem interromper, sem corrigir, apenas ouvindo, como sempre deveria ter sido. Em uma tarde tranquila, sentados na varanda observando o céu mudar de cor, ela perguntou se podia ficar. Não como um pedido desesperado, mas como alguém que finalmente se sentia segura para escolher. O fazendeiro respondeu sem hesitar. Disse que a casa já não fazia sentido sem ela. Foi simples, verdadeiro, sem promessas grandiosas. Apenas presença. O homem que a procurava nunca voltou. Talvez tivesse entendido que ali não encontraria o que buscava. Talvez tivesse encontrado resistência suficiente para desistir. Não importava mais. O passado já não controlava o presente. Ela não era mais uma dívida, nem uma fuga. Era uma mulher reconstruindo a própria história, passo a passo. Naquela noite, enquanto a casa dormia em silêncio, o fazendeiro percebeu algo que nunca havia sentido desde que ficara sozinho. Paz, não a paz da ausência de problemas. Isso é certeza. Mas a paz de saber que, acontecesse o que acontecesse, ele não estaria mais sozinho para enfrentar. Ela sentiu o mesmo. Pela primeira vez, dormiu sem planejar rotas de fuga. O acordo silencioso, que começou naquela noite de chuva, havia se transformado em algo muito maior. Não feito de perguntas proibidas, mas de escolhas conscientes. De respeito, de coragem compartilhada. E ali, naquela fazenda simples, duas vidas marcadas por perdas encontraram algo raro, um recomeço. Se essa história tocou você, deixe seu like para apoiar o canal. Se inscreva para não perder as próximas histórias emocionantes e escreva nos comentários o que você faria no lugar deles. Sua participação ajuda esse canal a continuar trazendo histórias que aquecem o coração,